Eu gostaria que o senhor começasse falando para nós desse início, a vinda de Joaquim Amâncio de Araújo para o Morro Branco. Como que tudo se deu? Gel, o que eu sei, nesta idade que eu estou de 89 anos e 6 meses, eu agradeço muito a Deus por estar aqui contando. O meu bisavô, Joaquim Amâncio, meu pai contava que ele nasceu na fazenda Laranjeira, lá no município de Feira de Santana. E já rapaz, ou não sei bem se já estava casado, ele pensou em comprar um terreno fora de lá, e saiu amontado no animal, percorrendo, né, se encontrava. Chegou aqui nesse local de Morro Branco, conforme tinha dois morros de pedra, que foi destruído pelas empresas. E ele achou muito lindo o lugar, uma lagoa grande, muita pedra, muito lajedo. E ele procurou os donos e encontrou, eram os donos de Rio do Peixe daquela época, lá também de Feira de Santana, esses homens eram de lá, os donos de Rio do Peixe. E aí procurou e comprou 3/4 de légua na fazenda Rio do Peixe, que fica ao norte, e a fazenda Uruçu no Poente, 6 postes de terra. Então ele comprou e começou a trabalhar. Construiu a fazenda, casa de farinha, curral, e começou a criar animais, gado, criação, muita. Era um homem muito religioso e ajudava a pobreza que tinha mais distante. Mas chegava gente, procurava ele, que se não dava para se arranchar por ali. E teve umas 4 famílias que eu me lembro que ele deixou no tempo dele, quando ele faleceu, eles ficaram arranchados aqui, que eu já alcancei essas pessoas. Ele chegou para essas terras por volta de 1840 a 1850. Foi, Gel. A história também nos diz isso. Nessa época, de 1840 a 1850, ele veio para aqui. E aí construiu a família e, por ser um homem muito religioso, achou por bem construir esse cemitério, que hoje está aqui ainda, a capelinha, o cemitério feito naquele tempo da escravidão. Certamente os seus filhos mais velhos já ajudavam em alguma coisa. Fez as limpezas para o morro, que naquele tempo era um gravatá terrível, mata. E construiu também lá um cruzeiro, uma pilastra, um pátio de 8 metros quadrados, todo na pedra, na laje. E construiu uma base e plantou um cruzeiro lá em cima do monte, com a distância de 290 metros daqui para lá, para o cruzeiro. Esse monte é o que foi destruído pela mineradora? Foi. Que foi destruído pela mineradora na época de 1978, por aí. Até há poucos anos. O que veio primeiro, a construção do cemitério ou do morro? Primeiro ele construiu o cemitério, porque não existia um cemitério na região. A certa o povo era sepultado, era lá mesmo, no local das fazendas, quem sabe, né? Aí ele disse, precisa de um cemitério. Construiu o cemitério, construiu a capelinha, construiu lá a base lá em cima do monte, para poder fazer a oração dos passos da Via Sacra no dia de Sexta-feira Santa. Ele começou com sua família e pessoas mais perto, mais próximas dele, que já existia depois dele, e assistia, e foi crescendo a população, foi se arranjando gente mais perto, 1 légua, 2 léguas, e aí ficou esta oração celebrada pelos mais velhos, por ele com os outros, no tempo ainda dos escravos, que ele foi senhor de 2 escravos, e há mais algumas famílias, e ela permanece até hoje. Ó meu Jesus, vós que
foste despojado da vossa túnica, despojai-me de todos afetos terrenos e fazei que eu aborreça tudo quanto é mundano e pecaminoso. Eu, quando eu nasci, minha mãe começou a me trazer para aqui. Aí já tinha outros parentes da gente também que já tinham se arranchado, como os irmãos do meu pai mesmo. E vinha, e aí já aparecia muita gente. Já rendia mais gente, oração. Já depois que o Joaquim Amâncio faleceu, que eu nasci muito depois. Os filhos deram continuidade. É. Ele nasceu em 1801, faleceu em 1906. Viveu 105 anos. A história que meu pai contava para nós. Então, ele foi um homem muito caridoso, né? Ele ajudava as pessoas que tinham prisão. Ninguém tinha usura por terra, nem por nada. Muita lavoura, naquele tempo os anos chovia mais. E tinha todo ano a lavoura. Aí ele começou a trabalhar nas terras e desse jeito aí. Aí depois foi se arranjando os filhos, construiu suas fazendas, como Curral de Pedra, 2 em Curral de Pedra, uma rua que chamava, colocaram o nome Curral de Pedra. O Vicente, que era o meu avô paterno, lá na Voz da Cabra, o outro lá na Minação, perto de Caiçara. E os outros 2 filhos aí. Quais foram os filhos que ficaram com a fazenda Curral de Pedra? Foi o José, tinha um apelido de Cazuza, e o Francisco. 2 Curral de Pedra que tinha, né, de 2 irmãos. Mais ou menos quando teve início a Via Sacra aqui no Morro Branco? Eu acredito que tenha sido em 1850 e pouco. Que foi quando ele se arranjou primeiro a fazenda, roça, os tanques. Ele construiu os tanques, uma parte cercada de pedra, que é muito lajedo. Outra parte construída de madeiras boas que tinha naquele tempo. Há outro tanque também, que ainda tem um resto tem uma cerca lá que ainda é pedra. Está lá até hoje, ninguém pega. A outro foi tirado para fazer a base da igreja matriz da cidade de Capim Grosso. Meu pai, o representante procurou meu pai cedeu a ele. Podia pegar para construir a igreja, podia pegar as pedras. Então hoje só está o local onde era a cerca de pedra mesmo. Nós está lá os tanques até hoje. Quando chove enche tudo, lagoa, com tanque, com tudo, é muita fartura de água e tudo, enfim. Então podemos dizer que há um sinal de Deus nesse lugar, um local onde houve uma grande peregrinação. Podemos dizer que é um local que de fato teve uma inspiração de Deus para que a Via Sacra tivesse início aqui. Talvez com 1 ano de idade, em 1935, 1936, eu já vinha nos braços da minha mãe, né? Do ano de 1957, eu tomei conta desta oração para fazer aqui a abertura e continuar até os dias de os hoje. passos daqui até o morro, até o cruzeiro lá em cima do morro. O senhor lembra quando pela primeira vez teve a presença de padres nesse local? Já a história é que foi celebrado, não tinha padre aqui na região, e em 1862 já estava pronto, e o meu bisavô Joaquim Amâncio soube que teve umas missões em Mairi e que tinha uns jesuítas aí, os padres jesuítas, e ele achou por bem, eu pensou em convidar para fazer essa inauguração da missa. O que aconteceu? Nas missões que houve em Mairi naquela época, os jesuítas adoeceram da pandemia que tinha aqui na região. Que a gente uns chamavam de catapora, outros chamavam de varíola. E essa pandemia ainda matou muita gente naquela época.
senhor Joaquim Amâncio ajudou a cuidar desses jesuítas que Foi. adoeceram no Mairi. Sim. Eles vieram para cá. Aí ele mandou trazer, tratou deles aí na fazenda Morro Branco, que fica aqui embaixo, uns 500 metros, 600. E eles ficaram bons. Foi quando aqui estava funcionando já, e ele pediu para celebrar uma missa, para inaugurar. Aí celebraram em 1862. Eles celebraram a missa aqui, ficaram mais um tempo. Quando estavam sãos, bem tratados, a agradecer a ele, e o meu bisavô mandou 2 escravos levar em Feira de Santana, montado animal. Seu Joaquim Amâncio de Araújo teve 4 filhos homens E 3 mulheres. 3 mulheres. Esses filhos herdaram fazendas próximas e, por sua vez, foram também passando aos seus filhos, então netos de Joaquim Amâncio. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco para nós sobre Zósio Amâncio. Ele era filho do Vicente, irmão de meu pai, Lúcio Amâncio. E ele, por herança do pai dele, que era filho de Joaquim Amâncio, que morava na fazenda Voz da Cabra, herdou aquela área de terra lá, em Capim Grosso. Era uma outra várzea que tinha muito capim criado. Fazenda Várzea da Cabra fica próxima à fazenda Capim Grosso? Fica 1 quilômetro, 1,5 quilômetros. É ali onde é o posto hoje. Zósio Amâncio, assim que herdou a fazenda Capim Grosso, ele começou a fazer benfeitorias? Como é que foi? Foi, ele começou, construiu a casa, uma fazenda muito boa, também de varandado, balaúços de madeira, construiu tanques. E aí a sua família se casou com a prima, filha do Francisco. E aí foram construir a família, uns 6, 8 filhos, se eu não me engano, e trabalhar nas terras. Foi quando surgiu a data de 1946, ele já morava lá no entroncamento das 2 estradas, Jacobinas e Ouro de Bonfim. O filho dele tinha construído uma casa, trocou mais ele na fazenda velha e ele foi morar lá. Aí em 46, a primeira casa da cidade, né? E aí foi chegando pessoas para comprar um terreninho para se arranjar. Você sabe, quando surge um povoado assim, que o povo gosta, vai chegando gente, né? Eu lembro o nome de um dos filhos de Zósio Amâncio? Era o Antônio Amâncio, era o Isaac, a Ana, 2 mulheres, 3 mulheres, uma faleceu há muitos anos. Era o Agenor, que é o pai do Milton hoje da Pousada, Dionísio, eram os 4 filhos de capitão, dos Osmo, tinha o apelido de capitão, era esse. E a Arlinda, a outra mulher, a Ana, a Arlinda, ficaram até poucos anos, agora faleceu a última, tem talvez uns 5 anos, 6, que faleceu das filhas. Ainda só existe um filho, o Isaac é vivo ainda. Seu Reinaldo, o acesso de Feira de Santana a Jacobina era pela antiga estrada chamada Boiadeira, não é isso? É. Depois que veio a nova estrada, que hoje é a BR-324, né? Uhum. Quando o Zósio Amâncio começou a construir benfeitorias na fazenda Capim Grosso, já existia a nova estrada, a nova ABR, ou ainda era a estrada antiga, essa fazenda boiadeira que passa aqui próximo ao Morro Branco? A fazenda que ele construiu, Gel, não tinha as estradas aí, as BR não, só tinha a estrada boiadeira, que é essa que passa ali onde nós vinha, e era o tráfico que tinha de boiada, tropas, ia ao sertão, Mundo Novo, aquele mundo lá, carregava os burros, voltava com cereais para cá, para Feira de Santana, Riachão, que já existia, e Salvador, ou levava mercadoria também de lá, trazia para cá, para cima, o que não tinha como a base industrial, né? Que tinha que vir de lá também. Tudo trazido através de animal.
Quando foi em 44, veio a nova estrada, passou para Jacobina. Ele, a fazenda dele, mais fora um pouco. Em 45, acharam por bem fazer o entroncamento bem ali, onde está até hoje, para Senhor do Bonfim, que não tinha. Aí ficou muitos anos na conservação, eu mesmo trabalhei na conservação, 7 anos ainda, da estrada do Senhor do Bonfim. Aí foi quando chegou a época do filho construir a casa nesse entroncamento e trocou mais o pai, que o pai passou-se a morar lá e trabalhar na roça. Era o ramo deles. Aí começou a chegar gente e comprar o terreno, e construir uma casinha e lá vai. Até o ano de 75 veio a paróquia também para Capim Grosso. E até 85 foi um povoado de progresso. E aí foi emancipada, que era Jacobina que mandava aqui tudo, de Gavião a encontrar com o município de Vargem Nova, Morro Chapéu, era tudo Jacobina. Aí foi dividindo de cidade em cidade, mas em 1985 passou-se, o povoado de Capim Grosso passou-se a cidade, que é hoje nossa cidade, de um grande progresso, nesse eixo de entroncamento das estradas. Seu Reinaldo, o senhor lembra quando que a mineradora chegou aqui para o Morro Branco e como que tudo isso aconteceu? Já chegou no ano de 1978, dia 2 de março de 78. Quando aconteceu a mineradora chegar aqui e começar a detonar, na primeira semana, quando eu soube, com 4 dias eu soube, vim aqui no local, olhei, voltei, estava o pessoal trabalhando aí, detonando a frente do morro, que era muito alta e muito linda, de pedras que a natureza foi quem fez, que Deus criou esses morros, como tantas outras coisas, né? Como até a própria terra e o mundo. Então eu cheguei em casa, achei por bem fazer uma carta ao encarregado que estava aqui. Aí escrevi uma carta falando a ele como eram as condições desse patrimônio, um patrimônio de devoção há 114 anos, e passei a carta para eles, enviei para cá. O encarregado, quando pegou a carta, eu explicando tudo, como era, a data, e pertencia à comunidade há 114 anos. Eles, passados 2 dias, chegaram na minha casa, até um dia de noite. 3 companheiros, o encarregado, o motorista do carro e um outro funcionário. Mandei entrar, se apresentaram, disse, olha, eu sou Daniel, esse aqui é João, o motorista do carro, e esse aqui é fulano, eu esqueci até o nome do outro. Aí mandei entrar, nós sentamos dentro de casa, senhor Reinaldo, nós viemos saber aqui do senhor, que o senhor mandou uma carta, não foi, lá para a empresa? Eu digo, foi, para vocês ficarem sabendo, não é, a condição dali. Eles, ó, senhor Reinaldo, nós somos mandados e o chefe está lá para Salvador e nós não podemos parar. O senhor quer embargar o nosso trabalho? Então eu respondi a eles, meu amigo, quem sou eu para embargar uma empresa, de uma mineradora? Eu apenas fiz a carta para avisar vocês que estão trabalhando lá, destruindo um morro, um patrimônio de devoção. Fui a Jacobina com meus tios, 2 tios e 2 primos. Conversamos lá no sindicato, que era um órgão que mandava, fazia alguma coisa, quem sabe. E a gente foi prometido uma boa esperança, né? O advogado, o chefe do sindicato, o presidente, foi com nós lá no fórum, apresentou a história ao advogado. O advogado, eu disse a ele, olha, Antônio, isso aí é um embarque judicial que resolve.
Aí ele botou uma desculpa de uns baixo-assinados e o tempo já tinha passado, daí para cá. Quando foi, na outra semana, negou a providência que ele disse que tomou, não resolveu nada. Eu voltei, contei para o compadre Osmar, já estava aqui, já era paróquia. Aí andamos em Jacobina, conversamos lá com as autoridades. E eu disse, olha, padre Osmar, se o senhor pode dar alguma coisa, eu estou pronto para lhe ajudar. Fiz o baixo-assinado ainda, comecei, mas quando ele mandou me dizer que estava resolvido, eu parei. Mas ainda tem uma cópia até hoje lá da assinatura. Quem mandou dizer que estava resolvido foi o próprio chefe da empresa. Com o próprio chefe da empresa. Não é assim que o que ele me respondeu foi grosseiro. Porque quando ele me disse que tinha acertado com o pátio, ficar um pátio lá em cima e um caminho. Eu disse, ô senhor Antônio, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas pode conduzir neste caminho? Aí ele me respondeu grosso, viu, Gel? Olha, em 92, quando o Padre Xavier chegou aqui nessa terra, a mineradora estava trabalhando aqui ainda. Dessa data, 77 para 92, uns quase 20 anos, até mais 20 anos. O que levou a empresa a parar? A empresa já parou porque, segundo o encarregado falou com nós, até a Padre Xavier mesmo, o prefeito, uma reunião que nós tivemos, que eles acharam lá em Amargosa um minério mais fácil de tirar, de transportar, a produção boa também, da mesma pedra, e aí mudaram para lá, falando que ainda voltava. Mas o Padre Xavier fala que o contrato venceu, hoje a prefeitura também já tomou parte, já tomou conhecimento, já disse que é um patrimônio que está tombado pela prefeitura, que não vão vir mais não. A última reunião que o encarregado disse a nós, que eles ainda iam voltar, que ainda tinha minério. O tombamento, de certa forma, ajudará muito a preservar esse local, né? A manter essa memória viva. Foi, com certeza. Eu acho que não vão vir mais não, viu? A mineradora não vai voltar mais para aqui não, porque além de não ter lá essas vantagens, como naquele tempo a produção era bruta, e passaram anos aí, mais de 20 anos, tirando minério. Muito obrigado pelas suas palavras, por disponibilizar do seu tempo para passar para nós conhecimentos tão valiosos que servirão para gerações futuras